desde já quero convidar o presbítero Marcos para ministrar a palavra do Senhor nesta noite. É noite de levantarmos as nossas mãos ao céu e agradecer a Deus pelo seu cuidado. Estamos com um coração feliz, porque o cuidado de Deus compreende a interferência do Kairos de Deus na nossa vida, o tempo oportuno de Deus agir ao nosso favor, é um tempo certo. E nós estamos aqui para exaltar o nome desse Deus, que é conhecido como o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Enquanto você procura um texto da Bíblia Sagrada, que está em Marcos capítulo 4, nós queremos dizer que estamos felizes pela recuperação do nosso pastor, presidente, pastor Daniel Nunes. Queremos louvar a Deus pela sua vida, que Deus continue o restaurando grandemente. Assim também, queremos louvar a Deus pela vida do pastor Keller, pelo convite, pela a graça, pela força. Que Deus continue abençoando também nosso pastor Keller. E ao dirigente deste trabalho, pastor Sami, Deus continue usando e o abençoando grandemente, em nome de Jesus. Deus é bom. Evangelho de Marcos, capítulo 4, dos versículos 35 ao 41. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? O pastor Paulo, na epístola de Efésios, capítulo 3, o texto desta campanha de oração, pelo seu zelo, e após ter aprendido o propósito do sofrimento, ter passado, escrito e testemunhado, o apóstolo Paulo agora está se colocando de joelhos e ele diz: por esta causa. Ele deixa bem claro no seu contexto quais são as causas que Paulo se põe de joelho em prol da igreja. E ele resume em 3 causas. A primeira é que a igreja tenha poder de Deus. Essa é a primeira causa. A segunda causa é que a igreja tenha amor, porque é assim que somos conhecidos, que somos discípulos de Jesus, se nós amarmos uns aos outros. E a terceira é que a igreja tenha o conhecimento, pois o próprio Cristo disse: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Talvez uma das coisas mais difíceis dentro de nós seja entender qual é o propósito de nós, conhecendo a verdade, qual é o propósito do sofrimento na vida daquele que serve a Deus, na vida daquele que tem uma vida piedosa diante do Senhor.
daquele que não tem uma teologia apenas intelectual, mas na prática, daquele que anda na presença do Senhor. Sermos acometidos de algo que faz nos prostrar. Mas Paulo está aqui depois de ter aprendido, depois de ter orado 3 vezes para que se afastasse dele, aquele anjo que lhe importunava. Mas ele ouviu a voz de Jesus Cristo. E todas as vezes que Jesus chega, ele mostra para nós e nos ensina por que nós passamos algumas coisas. Também nos tira da situação de desconforto. E também mostra que ele é o Deus da providência. Aquilo que era escassez, aquilo que foi perdido no processo, aquilo que foi machucado no processo, o nosso Jesus é o Deus que ainda providencia e que ainda abre porta quando não tem porta. Por isso que, baseado, primeiramente, no texto da campanha de oração, e no texto que eu li de Marcos capítulo 4, a partir do 35, onde fala sobre Jesus acalmando uma tempestade, eu quero trazer em 4 tópicos uma seguinte palavra sobre os frutos de uma tempestade. Os frutos de uma tempestade. Quando Paulo ouve a voz do Espírito Santo, a voz de Jesus que fala com ele e diz: a minha graça te basta. Ele está ouvindo a sentença de Jesus que diz: eu irei lhe manter, seja qual for o contexto, seja qual for a opressão, seja qual for a força que queira lhe fazer parar, eu lhe manterei resiliente. É isso que Jesus está falando para Paulo. Porque quando você é fraco por meio de todo esse sofrimento, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. O meu poder se ajusta na tua fraqueza. O meu poder se ajusta na tua humildade. Então já podemos começar tentando aplicar alguma coisa para nós. Alguns sofrimentos nós não queremos entender. E até queremos repreender com a nossa força. E até queremos repreender com a frase preparada. Mas aquilo que nós temos que passar, nós iremos passar até o final. Mas o final do propósito, o final do processo, é final de aprendizagem, é final de glória e é final de crescimento. Não querer passar por algum processo de Deus, por algum processo espiritual, simplesmente é nós dizermos: eu não quero crescer, eu não quero avançar. E quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no mar da Galileia, depois de ter saído da sua casa e ter pedido para sentar na polpa do barco de Pedro, por causa da multidão, porque a multidão o apertava. Era diferente da mulher do fluxo de sangue que o tocava. Era uma multidão que apertava. Era uma multidão que fazia a oração de cobrança. Era uma multidão que se preocupava com as coisas que perecem, mas não com aquelas que permanecem. Então, para Jesus não morrer afogado no mar, ele sobe na polpa ou na parte de trás do barco de Pedro. E ali o nosso Cristo profere um dos sermões mais belos que sai da sua boca, que é a parábola do semeador. E nessa ele expressa que nós somos como uma planta, que é da vontade de Deus que nós venhamos produzir para Ele. E para que nós venhamos a atingir esse nível maravilhoso, que o Espírito Santo quer trabalhar na nossa vida, é preciso sim, nós passarmos por alguma coisa que nos incomoda. É preciso sim, nós passarmos por alguma coisa que nos tira daquela zona de conforto que nós temos. E é saindo dessa zona de conforto que nós iremos agir. E a nossa ação é aquela de Jeremias capítulo 33. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei as coisas grandes, coisas firmes e coisas ocultas. Estarmos presos, jogados na lama, não dá um pensamento racional, como que Deus está nos fazendo crescer. Mas quando nós passamos e ouvimos a voz de Deus, que talvez tinha dito: por que eu estou aqui, Senhor Jeová?
é por um propósito. Clama a mim que eu vou te responder. A mensagem de Jesus simplesmente, na parábola do semeador é essa. Que a semente do evangelho está sendo aspergida. Que Jesus está falando e não se cala. Que a vontade do Senhor é que nós cresçamos na sua presença. E venhamos produzir frutos pacíficos de justiça. Mas para isso, precisamos ser exercitados pela disciplina de Deus. E quando somos exercitados pela disciplina de Deus, ou crescemos, ou crescemos. Mas a parábola do semeador mostra também que alguns foram reprovados no processo. O primeiro coração é chamado de um coração endurecido como um caminho, que não recebe a palavra de maneira alguma. O segundo coração, ele até recebe a mensagem, até recebe a palavra, mas está muito preocupado com o sofrimento. É um Paulo antes de 2 Coríntios capítulo 12, quer repreender todo o mal com sua frase decorada. Sai em nome de Jesus e não passo por nada. Sai em nome de Jesus e não cresço nada. Sai em nome de Jesus e não avanço, e não saio do primeiro nível. Mas quando Paulo aprendeu, ele disse, porque quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Quando nós aprendemos isso, nós começamos a dar glória em meio à tempestade. Começamos a glorificar a Deus e dizer como Jó, eu sei que o meu Redentor está vivo, e por fim ele vai se levantar sobre a terra. Glorificar a Deus tendo uma vitória na mão. Até quem não costuma glorificar, glorifica. Mas a igreja é diferente. Enquanto perseguiam Pedro e João, eles oravam ao céu, pedindo poder e pedindo ousadia para fazer a vontade de Deus. O terceiro solo cresce também, mas começa a se preocupar com as coisas desta vida. E Jesus fala da preocupação como espinhos que estão nos oprimindo, nos sufocando. E essas árvores, elas se tornaram árvores infrutíferas. E o último solo você conhece. É aquele que recebeu a palavra, germinou, cresceu, frutificou, multiplicou e produziu para a glória de Deus. Depois de uma mensagem desta, todos os discípulos de Jesus estavam animados. Vamos servir a Deus, porque a palavra do Senhor está sobre nós. Vamos fazer a vontade de Deus. É aí onde entra Jesus com um processo. A alegria de receber a semente dentro do coração. Aí Jesus diz, agora vou fazer você crescer. Como? Na vida prática, passando por aquilo que você tem que passar. E Jesus dá ordem e diz, passemos para o outro lado. Já no meio do mar da Galileia, e o texto diz que iam com ele outros barquinhos. Isso é interessante. Iam com ele outros barquinhos, mas quando a tempestade se levanta, não tem mais barquinho. Só tem o barquinho que tem Jesus. Quando a tempestade vem com força, que o barco se enche de água, não tem mais os outros barquinhos. Sabe por quê? Porque a multidão que aperta não tem fundamento firme para passar os processos. Apenas aqueles que se submetem àquilo que Jesus fala e diz, vamos passar, porque eu estou com vocês. O barco que tem Jesus não só atravessa, mas atravessa aprendendo por quê, para quê, e ainda vê a glória de Deus lá no final. Os barcos que não conservam Jesus não passarão. Mas aquele que submete à vontade de Deus e diz, eis-me aqui, Senhor, para fazer a sua vontade, se alegre, porque Jesus está no nosso barco e nós iremos ver a glória de Deus. Os frutos de uma tempestade. O que é que uma tempestade pode produzir? Primeira coisa, nós aprendemos que Jesus tem o controle de toda a tempestade.
Quando nós olhamos para o livro de Isaías e comparamos com Apocalipse 17:17, diz que Deus pôs no coração deles, das nações, entregar o poder ao anticristo, para que se cumpram as palavras de Deus. Para que se cumpram as palavras de Deus, é preciso que na nossa vida se manifeste coisas que nós não queremos engolir, como Deus deu para Ezequiel comer o que ele não queria, como Deus deu a Jeremias mensagem que ele não queria pregar, como Deus deu uma cruz e um sofrimento para Jesus, que ele ora e diz: afasta de mim esse cálice, mas como ele está dentro do processo, para glorificar a obra, ele diz: não seja feita o que eu quero, mas o que tu queres. Se na tua vida queres este nível, queres aprender com Jesus, glorifica por essa tempestade, porque tu vai aprender. Deus vai te tirar do processo e Ele vai esclarecer tudo a você. Vamos conferir na Bíblia? Ele está no controle de toda a tempestade. Em Romanos capítulo 5, diz que a tribulação faz o quê? Produz. Em Hebreus capítulo 12, e versículo 11, o texto diz que toda disciplina ou castigo, ao presente momento, não parece ser de alegria, mas depois ela produz. Tiago capítulo 1, versículo 2, ele diz: tende grande alegria quando vos forem enviadas várias provações, sabendo que a provação na vossa fé produz. Pela autoridade da palavra, Jesus me dá para falar para você: você não vai morrer nessa tempestade, você não vai perecer nessa tempestade, é tudo um processo para que você aprenda a produzir aquilo que Deus quer que você venha produzir. E quando nós passamos e aprendemos, tudo que a gente faz para a honra e a glória do Senhor. E nós olhamos para trás, aí depois é que a gente aprende. E a gente diz: tudo o que eu passei era para isso. Para que a unção, o poder de Deus, se ajuste sobre a minha vida. E tudo que eu faço não seja para a minha glória, mas para a honra e a glória do Senhor. Quando eles se viram com água na cintura, Jesus na popa dormindo, a frase deles foi: não te importa que a gente morra ou que a gente pereça? E a Bíblia diz que tudo o que Jesus fez, Ele fez para o nosso ensino. Tudo tem um propósito. Em outras palavras, Jesus está na sua almofada, na parte de trás do barco, nos dando uma lição. E a lição é essa: se eu estou no barco de vocês, e a tempestade é uma realidade, aprenda comigo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na almofada de Jesus descansará. Você precisa comprar uma almofada bem aconchegante na presença do Senhor. Ela está lá no Salmo 46. Aquietai-vos e sabei conhecimento. Quem é o Deus que você serve? O nome dele é Senhor dos Exércitos. E se você conhece Ele, descansa na presença do Senhor. Pastor, posso tirar a máscara ou não? Não, né? Melhor não, né? A primeira coisa é: aprendemos que Jesus controla a tempestade. Pois quando eles importunaram Jesus na sua almofada, Ele disse: aquieta-te, acalme-se. E Ele repreende toda a força externa daquela tempestade. Mas do grego, simplerô, que é traduzido enchia-se de água, significa o barco está cheio até a boca. Então Jesus, na sua parte mais alta, repreende a força de fora. E quando se direciona aos seus discípulos, Ele diz: por que vocês não se entregam de uma vez? Por que sois tão tímidos? Se a primeira coisa que nós aprendemos é que Ele controla a tempestade, a segunda é que nós devemos entregar a nossa vida ao Senhor. É isso que Ele está nos ensinando. Eu me levantei para barrar a força do mal, e vocês estão murmurando e reclamando.
porque sois tão tímidos, se entrega de uma vez, porque eu estou presente no teu barco, e essa tempestade não fará você naufragar. Se entregar a Deus, negar a minha própria vontade, o meu desejo, o desejo de ter o conforto e dizer, se o Senhor está conosco, vamos em meio à tempestade passar para o outro lado. Terceira coisa que nós aprendemos, os frutos de uma tempestade, é a conservar o nosso barquinho para poder navegar tranquilamente. O barco estava cheio até a boca. E quando eu pregava essa palavra em um outro lugar, no final um irmão me procurou e disse, vem aqui irmão para me contar. Eu passava o açude de Boqueirão com o meu amigo, primeira vez. E quando a gente ia lá no meio, eu vi que tinha 4 latinhas no barco. De repente eu disse, joga essas latinhas fora. E meu amigo disse, não, deixa elas aí. Porque se acontecer qualquer coisa e passar a entrar água dentro do nosso barco, essas latinhas é que vão nos salvar. Em meio à tempestade, o nosso barco enche. Tem hora que enche, que leva a gente até o descontrole. Deixamos até de ser racionais. Esquecemos das promessas de Deus. E focamos naquilo que pode nos destruir. Aí quem aparece? Jesus Cristo, o Senhor dos Exércitos. Repreende toda a força do mal. Mas também se direciona para mim e para você e diz, pegue a sua latinha, esvazie o seu barco, tire de dentro do seu barco tudo aquilo que dificulta o trajeto, para que você possa chegar lá do outro lado, glorificando o meu nome. Barco pesado não chega lá do outro lado, mas o barco maneiro, na presença de Jesus, ele vai navegando para a glória do Senhor. E o nosso quarto e último ponto é que todo esse sofrimento, ele manifestou a glória de Deus. Em João capítulo 9, por que ele está assim com essa enfermidade? Para que se manifeste nele a glória de Deus. Porque Lázaro está doente e morreu, para que se manifeste nele a glória de Deus. Porque passamos tempestades para perdermos o controle e entendermos que Ele que continua no controle. Quando passamos a perder o controle das situações, é preciso acender uma luzinha e entendermos, Jesus vai se levantar a qualquer momento. Ele está nos ensinando na sua almofada a descansar, mas Ele vai se levantar a qualquer momento para nos dar vitória. No final de todo esse trajeto, de todo esse sofrimento, onde trouxe medo, onde trouxe pavor, onde houve forças sobrenaturais, lá no final, eles viram aquilo que estava oculto a eles. Porque na praia Jesus disse, passemos para o outro lado. A missão não foi revelada por completo. Era apenas uma ordem. Passemos para outra margem. Passemos para o outro lado. É uma ordem de Jesus. Navegue. É uma ordem de Jesus. Não pare. É uma ordem de Jesus. Mesmo que o vento bata, não pare. Mesmo que o vento esteja bravio, não pare. Mesmo que o diabo esteja gritando, não pare. Não pare. Não pare. Porque Jesus está no nosso barco. E nós iremos chegar lá do outro lado. No outro lado tem surpresa para mim e para você. No outro lado tem missionários capacitados. No outro lado tem demônios que vão bater em retirada. No outro lado tem mais uma base para pregar o evangelho. Do outro lado tem uma mulher que vai conhecer e vai pregar a palavra de Deus nos 4 cantos. No outro lado tem igreja estabelecida. No outro lado tem cura. Mas tudo teve um processo antes de chegar na glória. É uma mensagem muito conhecida, que nos traz a reflexão que Deus nos fará produzir
aquilo que Ele mesmo espera de nós. Que o Espírito Santo trabalhará na nossa vida. E nós não seremos árvores infrutíferas. Tudo que Deus trabalhará na nossa vida será para a glória dEle. E a palavra aqui é essa: vai produzir, vai crescer para a glória de Deus. Mesmo que o diabo assopre, mesmo que o barco fique pesado, mas o Espírito Santo libera para você nesta noite uma latinha espiritual, e você vai se esvaziar do seu eu, vai deixar o teu projeto, vai viver o projeto de Deus, vai se entregar de uma vez, vai crer no controle de Jesus, e o nome dele será glorificado. Receba nessa noite força para entender que no teu barco tem alguém que manda, que no teu barco tem alguém que permite a tempestade, mas tem alguém que também que repreende a tempestade, tem alguém também que repreende a nossa vida, para nós glorificarmos e entender por que esse processo é para que o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus abençoe a sua vida. Deixa Jesus pregar na polpa do teu barco. Glorifica quando o barco estiver se enchendo. Aprenda com Jesus dormindo, porque Ele está bem atento à nossa vida. E no momento certo, quando Ele se levantar, aí tudo será esclarecido para a honra e a glória do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.